Nós estamos diretamente da Assembleia de Deus do Bom Retiro, São Paulo, aqui na rua Afonso Pena, 560, perto da estação do metrô Tiradentes, igreja cujo pastor é meu amigo, como diz a Bíblia, mais chegado que um irmão, o pastor Jabes de Alencar, que está ali, essa figura simpática, alegre, feliz, na verdade, Jabes. E a pastora Zilmar, a esposa, e a minha esposa que está me acompanhando hoje também, Taquinani, um grupo de pastores. Nós estamos no culto da quarta-feira da Vitória. Eita, quarta-feira da Vitória. Aqui tem um auditório que você está vendo aí, a grua aí, essa câmera que está dando essa panorama, mas aqui do outro lado tem um outro salão com gente também, e para Deus não tem parede. O Espírito Santo vai falar com quem está aqui na igreja, com você que está assistindo esse programa, quem está do outro lado, quem vai ver por um DVD, Deus vai falar com você. O tema da minha palavra hoje é: por que o mal nos atinge? Eu queria tentar, não é? Sem nenhuma presunção de esgotar o assunto, mas dar alguns motivos para a questão do mal. Eu quero deixar um texto como base, que é Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, e a primeira parte do versículo 3. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2 e a primeira parte do 3, que diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Porque o mal nos atinge. Você sabe que tem gente que pensa que é maldição hereditária, né? Outros é o karma, meu karma, né? Uma palavra que muita gente escuta e não sabe nem o que está falando, e até no nosso meio, e falando bobagem. Porque karma é um princípio doutrinário igual à reencarnação. Os judeus, vou começar aqui por esse lado aqui, nessa minha palavra introdutória. Os judeus acreditavam em maldição hereditária, como até muito crente hoje. Fico até com vergonha de dizer isso, mas eu tenho que falar. Sabe, está na igreja e ainda tem maldição hereditária sobre ele. Eu queria entender o que é que o sangue de Jesus foi fazer na cruz. Sabe, os judeus pensavam, trouxeram um cego de nascença em João 9 e disseram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Maldição hereditária. Aí Jesus disse: nem ele nem o pai dele, é para que nele se cumpra as obras de Deus. No Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 18, havia um ditado sobre maldição hereditária que Deus mandou chumbo grosso naquela sociedade. No capítulo 18: vocês andam dizendo aí, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Eu nunca mais quero ouvir esse ditado entre vós. Aí na sequência do capítulo 18, isso está logo no início, lá na altura do versículo 20, onde Deus, através do profeta, vem explicando, ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas pastor, tem um texto na Bíblia que diz que Deus visita a maldade do pai nos filhos até a 4ª geração. Continua o texto: e abençoa até 1000 gerações. Será que o pessoal só olha isso? E vai ver, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Vai ver o sentido. Em que caso ele estava falando de maldição hereditária. E vou ser honesto com você: se há alguma maldição por causa de idolatria, porque o conjunto do texto quer dizer isso aqui, a maldição de se encurvar a outros deuses. Se há alguma maldição
na sua família que o seu avô passou por taratatá, veio por tararará, tará, por trisavô, por bisavô, por teu avô, chegou em você. O dia que você levantou, ou o dia que você levantar a mão para Jesus, toda maldição é quebrada pelo poder do sangue de Cristo. Então, o primeiro mal não nos atinge por causa disso. Não é essa a questão. Karma quer dizer que você é alguma coisa que você não sabe o que foi e não sabe o que vai ser amanhã. Sabe? Eu estou aqui, mas não sei quem fui. E não sei quem sou porque eu sou alguma coisa que eu não sei o que é. Isso dá até confusão mental, dá crise existencial. Sabe? Esse negócio de reencarnação dá crise existencial. Você parou para pensar? Quem é você? Eu sou alguma coisa que está em evolução. Ou que está pagando pato aqui. Eu estou aqui pagando pato, porque era um outro que fez alguma coisa que eu não sei o que ele fez, e eu estou aqui segurando. É isso. É o meu karma. Essa miséria, essa desgraça, é o meu karma. Ah, é? Quer dizer que o outro faz e eu pago a conta. Então escute. A Bíblia diz que a justiça dos homens é como trapo de imundície. Diz que a justiça dos homens é como, não vale nada, não é para nada, é para jogar fora. Agora preste atenção. Se a justiça do homem é tão imperfeita, está aqui Jabes que é advogado. Nenhum inocente pode pagar por aquele que cometeu o delito. Chama-se injustiça. E se for descoberto lá na frente, o Estado tem que pagar a indenização. Na justiça dos homens injustos, o inocente não paga pelo culpado. Deus, que é Jeová Tsidkenu, que significa justiça nossa, fez uma justiça mais vagabunda do que a justiça dos homens. Dá para entender isso? Porque karma e reencarnação querem dizer que Deus é mais injusto do que o homem. Porque você está aqui pagando a conta de alguma coisa que você não fez e alguém que fez. E que você não sabe o que foi, nem quem era. Eu também não sei o que é com você. Deus ama Silas, Maria, João, Marta, Paulo, Jabes, Joaquim. Deus fez cada um a sua imagem e semelhança, e cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas por que o mal nos atinge? Número 1, uma questão de humanidade. Nessa questão de humanidade, tem uma lei espiritual. Tem uma lei espiritual. A Bíblia diz em Romanos 5,12: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A prova insofismável, irrefutável, de que todo homem é pecador, é porque o homem morre, sente dor e sofre. A Bíblia diz em Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa disso, existem os males naturais na questão da humanidade. Catástrofes, furacão, terremoto, enchente, doenças. Atinge qualquer um. Você pode ser o mais santo. Pode ser o mais santo. Se bater um temporal aqui em São Paulo, e você estiver num lugar de enchente, e se tu não cair fora, tu morre como o ímpio mais safado que estiver perto de você. Com toda a tua santidade e crença. São os males naturais. Os fenômenos da natureza. As doenças, como fruto do pecado que entrou na terra. Uma questão de humanidade. Um outro dado sobre a questão da humanidade, porque o mal nos atinge, os males morais. O caráter deturpado do homem, por causa do pecado, que faz com que o homem trate o seu semelhante como uma coisa e produza um mal contra os seus semelhantes. Roubo, assassinato, perversidades. O próprio semelhante fazendo isso com o outro. Questão de humanidade, fruto
Do pecado. Porque o mal nos atinge. Número 2, sabe o que o mal nos atinge? A vontade de Deus para cumprir propósitos. Quais? Eu te digo alguns. Porque Deus permite, porque a vontade permissiva de Deus, Ele permite que o mal nos atinja, para que a sua vontade cumpra propósitos. Mas que propósito, pastor? Que propósito? Eu te digo alguns. Eu dou aqui uma dica para você. Primeiro, juízo de Deus sobre a impiedade dos homens. O Salmo 75, versículo 7 diz assim: Deus é juiz, a um abate e a outro levanta. Deus é juiz. Agora, Deus não é um juiz injusto, porque o Salmo 19, versículo 9 diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Deus exercendo juízo sobre a impiedade e a pecaminosidade do homem. Mal. Porque o mal nos atinge para produzir arrependimento e conserto. O livro de Juízes é um livro na Bíblia interessante. Israel, depois de Deus atravessar com aquele povo deserto, dar vitória na conquista da terra, e aquele povo ainda ia servir a Baal e a Astarote. Aí no capítulo 2 do livro de Juízes, versículo do 21 ao 23, diz assim: olha, eu não vou massacrar todas essas nações que Josué deixou morrendo, não, para por elas provar se Israel vai me obedecer ou não. E aí você pega o livro de Juízes, você vai ver a história. O povo peca, se corrompe, serve a ídolos. Aí Deus permite que midianita, que filisteu, sabe? Que heveu, cananeu, perizeu, sabe? Ó, chumbo na asa de Israel. Quando vinha a pressão, aí eles se arrependiam e voltavam para Deus. Deus permite o mal, vontade permissiva de Deus, para produzir arrependimento e conserto. Deus permite o mal, em terceiro lugar, cumprindo o propósito. Não é um Deus sádico. Eu quero fazer um malzinho aí. Vou liberar o capeta para dar uma pernada em você, porque hoje eu estou meio aborrecido. Eu acordei meio invocado com essa raça de pecador miserável. Ô chifrudo, hoje tu está liberado, bota para arrebentar. Não é um Deus sádico. Por quê? Deus permite o mal para que haja uma coisa importante chamada correção. Hebreus 12, versículos 6 e 11 diz que Deus corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A correção no momento não é de alegria, mas de tristeza, mas depois produz fruto de justiça nos exercitados por ela. Para corrigir. O cara está no pecado, tá lá, e diz assim, deixa ele tomar uma dura, sabe? Eu já vi gente entrar pela porta da igreja gritando. Eu já vi gente, eu pregando na minha igreja, entrar gente gritando e se jogar na frente e dizer: chega Deus, chega Deus. Eu já vi essa cena, sabe? Deus permite aquilo, sabe? Para o camarada se consertar. Eu estava com o pastor Marco Antônio ontem. Marco Antônio no avião estava me contando uma história interessante. Eu, por uma questão de preservar, eu não vou dizer o lugar, mas uma das áreas muito violentas do tráfico de droga. E o Marco Antônio fez um trabalho da comunidade da Zona Sul nessa área. Fez um trabalho. E nessas áreas, para você fazer trabalho, se quem estiver comandando o tráfego não autorizar, não banque o besta não. Não, faça, pastor. É interessante isso. É interessante esse negócio. Faça, pastor. Aí o Marco fez. E o chefe da brincadeira mandou chamar o pastor Marcos, queria falar com ele. Aí chegou e disse: pastor, é bom o que o senhor está fazendo. Aí você vê quem tem autoridade espiritual e quem não tem.
E ele disse para o pastor Marco Antônio: eu não fumo, não bebo, não cheiro cocaína, não fumo maconha, porque eu quero a minha cabeça livre para pensar. Cara inteligente. Aí o Marco foi, meteu a mão no peito dele. Você botar a mão no peito de um chefe de tráfico com 12 soldados em volta? Ele disse assim: você é muito inteligente. Se você estivesse do lado certo, Deus ia usar você tremendamente. Mas você está do lado errado. E aí é o diabo que impera. E aí, disse assim: Deus quer mudar a sua vida. Aí um assistente disse assim: chefe, conta para ele o que aconteceu. Aí ele disse assim: um tempo desse atrás, isso foi notícia nos jornais do Rio, tentaram invadir essa área, uma das áreas mais poderosas na venda de drogas. Tentaram invadir um grupo rival. Riparam todo mundo que tentou invadir. Pegaram um cara. E lá ninguém toca e nem mata, não faz nada sem pedir autorização à chefe. Aí mandaram dizer: ó, pegamos um do bando. Um só, um rapaz de 18 anos. E aí ele desceu. Quando ele desceu e ele olhou o cara, ele disse que uma voz disse dentro dele: não toque nele. E aí ele disse assim, porque todo mundo sabe, meu filho, pegou um cara do bando. Primeiro que eles não deixam nem escapar, fuzila, corta o cara com R15, corta 20, 30 tiros para cortar, retaliar. Aí o cara disse assim: olha, o lá de cima e eu disseram que hoje você não vai morrer. O pessoal aqui está até estranhando aqui minha volta, pensando que ele ia chegar, torturar e depois mandar executar. O lá de cima e eu, alguma coisa aqui dentro está dizendo que não é para me te matar. E a chance que eu vou te dar é essa: você vai descer daqui correndo e vai entrar na primeira igreja evangélica que tiver com a porta aberta. Meu pessoal vai atrás de você. Se você não entrar em uma igreja evangélica, eu vou te ripar lá no asfalto. E eu quero, meu pessoal vai ver o que vai acontecer com você. Sai daqui, some! O cara veio, desceu igual a flecha com 3 atrás dele. Lá na subida do morro, uma igreja com a porta aberta. Ele entrou igual uma bala e se jogou no altar. E aí os caras ligaram: chefe, ele está chorando há 1 hora. Ele está chorando há 1h30. Ele está chorando há 2 horas. Vou sintetizar a história. Sintetizar a história. Esse camarada, filho de crente, afastado, envolvido em porcaria, ganhou o maior susto da vida dele. Para quê? Para se consertar. Hoje, aí o bandido disse para o pastor Marco Antônio, disse assim: hoje, quando ele saiu de lá depois de 2h30 e foi embora, tempos depois ele voltou querendo falar comigo. E eu mandei: traz ele aqui. E ele disse: olha, eu sou crente em Jesus e eu estou dedicando a minha vida exclusivamente a partir de hoje só para pregar o evangelho. E eu queria que você me autorizasse que eu pregasse aqui nesse lugar. Eu sou grato a Deus por Deus te usar para você poupar a minha vida. Ele disse, e aí parece piada, mas não é, irmão, porque Deus tem caminhos que ninguém entende. O cara disse assim: pastor, ele é o nosso missionário. Irmãos, Deus permite uma série de coisas para corrigir, para dar oportunidade, para dar vida, sabe? E Deus se utiliza muitas vezes da permissão do mal. Da permissão do mal. Sabe por que muitas vezes a vontade permissiva de Deus para cumprir um propósito, Ele permite o mal? Para o nosso crescimento. Paulo diz em Romanos 5,3:
Porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você viu quanta coisa a tribulação produz? O mal produz? Paciência, experiência e esperança. Eu quero declarar profeticamente para muita gente que está aqui nessa igreja, que está me assistindo. Deus está permitindo toda essa adversidade para alguns. Gente que é fiel, gente que é de Deus, gente que é crente, que é dizimista, que dá oferta, que é santo e que é puro, e está numa moenda de adversidade. É porque Deus quer elevar o teu patamar. Irmãos, eu sei o que eu estou falando, porque ninguém gosta de tribulação, nem eu. Mas todas as adversidades que eu tenho passado, toda dureza, é ou não é, Jabes? Todas as lutas que a gente passa, todo o mal que a gente confronta, quando a gente passa, a gente sai mais fortalecido, experiente, num patamar maior. Não reclama não, dá glória a Deus e dá graças a Deus. Você está sendo treinado. Por que o mal nos atinge? A ação do diabo. Como é o nome dele? Ele é chamado de Belial, que significa indigno e perverso. Ele é chamado de homicida, aquele que provoca a morte. Ele é chamado de maligno, aquele cuja essência do seu caráter é perversa. Ele é chamado de diabo, a personificação suprema do mal. O diabo. Por isso que Paulo diz em Efésios 4:27, para não dar lugar ao diabo. E João 10:10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Se você não tem a cobertura do sangue de Jesus, o diabo tem legalidade para fazer qualquer mal. Porque o mal nos atinge. Questões da vida, estilo da vida, maneira de viver. Você quer ver? Beberrão, da número 1 a 51, resultado, cirrose hepática. Fumante, inveterado, estilo de vida, resultado, câncer de pulmão, parada cardíaca, infarto e outras séries de coisitas. Vida de promiscuidade, resultado pode ser AIDS. Estilo de vida, rapaz. Vive fazendo maldade e perversidade. Mateus 7:12, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Só vive fazendo maldade, vai receber o quê? Gálatas 6:7, tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que planta na carne vai colher o quê? Corrupção. O que planta no espírito, vida eterna. Estilo de vida. Seu estilo de vida. Sabe? Vive o tempo todo no risco, um dia a casa cai. O tempo, olha, correr risco, a gente tem que correr na nossa vida. Se você quer conquistar coisas maiores, a gente corre risco. Eu corro risco. Porque quem quer avançar, Davi correu o risco de ser morto. Mas quis correr o risco. Valeu a pena correr o risco. Porque Davi, quando foi enfrentar Golias, qual foi a primeira pergunta que Davi faz? Em 1 Samuel 17. O que é que o rei vai fazer com um homem que vencer esse cara lá, esse gigante? Meu filho, riqueza, a filha dele em casamento, abatimento de imposto de renda, INSS, ICMS. Nunca mais a família vai pagar tributo. Ele disse, vai valer a pena correr o risco. Vou correr o risco. Correr risco, eu também corro. Agora, viver a vida toda correndo risco, um dia a casa vai cair. Vive botando galho na cabeça da tua mulher. E eu não estou fazendo apologia do adultério, mas vive o tempo todo nessa molecagem. Um dia a mulher, que não vai ser adúltera, como você diz aqui, cartão vermelho, malandro, chega.
Eu não quero ver você mais pintado de ouro. Não, eu te amo, eu te amo. Não quero mais saber de você. Aí chega o mal. Chega o mal. Chega o mal, rapaz. Come igual um glutão maluco. Come igual um glutão sem parar. Às 11 horas da noite. À meia-noite. Janta muito. Come desbragadamente. Tô com fome, 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 tô com fome. Dá um boi para esse miserável aí que vai morrer. Eu tô com fome, tô com fome. Aí depois, passa mal, tem problema. Ó Jesus, eu repreendo esse capeta. O inimigo está furioso, pastor. Médico disse que o triglicerídeo está lá em cima. Médico disse que o açúcar no sangue, como é que é? A glicose 160. Come doce igual um louco. Estilo de vida, vai chegar o mal. Vou fazer uma campanha da vitória. Estou precisando emagrecer, pastor. Traz um ungido aqui. Não tem irmão que tem unção que faz emagrecer, não? Isso era a oração mais safada que eu já vi no meio evangélico. Essa é a oração sem vergonha. O cara comete o pecado da glutonaria, que glutonaria na Bíblia é pecado, come igual um louco. Pastor, eu ouvi dizer que tem um irmão aí que quando ora, a calça quase cai se não ficar segurando. Isso é uma pouca vergonha, rapaz. Sabe? Aí depois vai gemer. Estilo de vida. Questões de humanidade. Vontade de Deus para algum propósito. Ação do diabo e estilo de vida. Entre tantas outras coisas. São motivos porque o mal atinge. E aí você diz, pastor, não tem saída então para o mal? Quer dizer que a gente então não tem como escapar? Querido, eu quero dizer para você que Deus tem o poder de interferir em qualquer processo, em qualquer circunstância da vida. A Bíblia diz no Salmo 115, versículo 3, que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Salmo 103, versículo 19 e 20 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo o poder da sua palavra. Deus pode interferir nas questões de humanidade. Deus pode interferir na sua vontade. Deus pode interferir na ação do diabo. E Deus pode o lá de cima e alguma coisa aqui dentro está dizendo que não é para me te matar. E a chance que eu vou te dar é essa: você vai descer daqui correndo e vai entrar na primeira igreja evangélica que tiver com a porta aberta. Meu pessoal vai atrás de você. Se você não entrar em uma igreja evangélica, eu vou te ripar lá no asfalto. E eu quero, meu pessoal vai ver o que vai acontecer com você. Sai daqui, some! O cara veio, desceu igual a flecha com 3 atrás dele. Lá na subida do morro, uma igreja com a porta aberta. Ele entrou igual uma bala e se jogou no altar. E aí os caras ligaram: chefe, ele está chorando há 1 hora. Ele está chorando há 1h30. Ele está chorando há 2 horas. Vou sintetizar a história.
Sintetizar a história. Esse camarada, filho de crente, afastado, envolvido em porcaria, sabe? Envolvido em porcaria, ganhou o maior susto da vida dele. Para quê? Para se consertar. Hoje, aí o bandido disse para o pastor Marco Antônio, disse assim, hoje, quando ele saiu de lá depois de 2h30 e foi embora, tempos depois ele voltou querendo falar comigo. E eu mandei, traz ele aqui. E ele disse, olha, eu sou crente em Jesus. E eu estou dedicando a minha vida exclusivamente, a partir de hoje, só para pregar o Evangelho. E eu queria que você me autorizasse, que eu pregasse aqui nesse lugar. Eu sou grato a Deus por Deus te usar para você poupar a minha vida. Ele disse, e aí parece piada, mas não é, irmão, porque Deus tem caminhos que ninguém entende. O cara disse assim, pastor, ele é o nosso missionário. Irmãos, Deus permite uma série de coisas para corrigir, para dar oportunidade, para dar vida, sabe? E Deus se utiliza muitas vezes da permissão do mal. Da permissão do mal. Sabe por que muitas vezes a vontade permissiva de Deus para cumprir um propósito, Ele permite o mal? Para o nosso crescimento. Paulo diz em Romanos 5,3, porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você viu quanta coisa a tribulação produz? O mal produz? Paciência, experiência e esperança. Eu quero declarar profeticamente para muita gente que está aqui nessa igreja, que está me assistindo. Deus está permitindo toda essa adversidade para alguns. Gente que é fiel, gente que é de Deus, gente que é crente, que é dizimista, que dá oferta, que é santo e que é puro, e está numa moenda de adversidade. É porque Deus quer elevar o teu patamar. Irmãos, eu sei o que eu estou falando, porque ninguém gosta de tribulação, nem eu. Mas todas as adversidades que eu tenho passado, toda dureza, é ou não é, Jabes? Todas as lutas que a gente passa, todo o mal que a gente confronta, quando a gente passa, a gente sai mais fortalecido, experiente, num patamar maior. Não reclama não, dá glória a Deus e dá graças a Deus. Você está sendo treinado. Por que o mal nos atinge? A ação do diabo. Como é o nome dele? Ele é chamado de Belial, que significa indigno e perverso. Ele é chamado de homicida, aquele que provoca a morte. Ele é chamado de maligno, aquele cuja essência do seu caráter é perversa. Ele é chamado de diabo, a personificação suprema do mal. O diabo. Por isso que Paulo diz em Efésios 4:27, para não dar lugar ao diabo. E João 10:10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Se você não tem a cobertura do sangue de Jesus, o diabo tem legalidade para fazer qualquer mal. Porque o mal nos atinge. Questões da vida, estilo da vida, maneira de viver. Você quer ver? Beberrão, da número 1 a 51, resultado, cirrose hepática. Fumante, inveterado, estilo de vida, resultado, câncer de pulmão, parada cardíaca, infarto e outras séries de coisitas. Vida de promiscuidade, resultado pode ser AIDS. Estilo de vida, rapaz.
vive fazendo maldade e perversidade. Mateus 7,12, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Só vive fazendo maldade, vai receber o quê? Gálatas 6,7, tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que planta na carne vai colher o quê? Corrupção. O que planta no espírito, vida eterna. Estilo de vida. Seu estilo de vida. Sabe? Vive o tempo todo no risco, um dia a casa cai. O tempo, olha, correr risco, a gente tem que correr na nossa vida. Se você quer conquistar coisas maiores, a gente corre risco. Eu corro risco. Porque quem quer avançar, Davi correu o risco de ser morto. Mas quis correr o risco. Valeu a pena correr o risco. Porque Davi, quando foi enfrentar Golias, qual foi a primeira pergunta que Davi faz? Em 1 Samuel 17. O que é que o rei vai fazer com um homem que vencer esse cara lá, esse gigante? Meu filho, riqueza, a filha dele em casamento, abatimento de imposto de renda, INSS, ICMS. Nunca mais a família vai pagar tributo. Ele disse, vai valer a pena correr o risco. Vou correr o risco. Correr risco, eu também corro. Agora, viver a vida toda correndo risco, um dia a casa vai cair. Vive botando galho na cabeça da tua mulher. E eu não estou fazendo apologia do adultério, mas vive o tempo todo nessa molecagem. Um dia a mulher, que não vai ser adúltera, como você diz aqui, cartão vermelho, malandro, chega. Eu não quero ver você mais pintado de ouro. Não, eu te amo, eu te amo. Não quero mais saber de você. Aí chega o mal. Chega o mal. Chega o mal, rapaz. Come igual um glutão maluco. Come igual um glutão sem parar. Às 11 horas da noite, à meia-noite, janta muito, come desbragadamente. Tô com fome, 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 tô com fome. Dá um boi para esse miserável aí que vai morrer. Eu tô com fome, tô com fome. Aí depois, passa mal, tem problema. Oh, Jesus, repreenda esse capeta. O inimigo está furioso, pastor. Médico disse que o triglicerídeo está lá em cima. Médico disse que o açúcar no sangue, como é que é? A glicose, 160. Come doce igual um louco. Estilo de vida, vai chegar o mal. Vou fazer uma campanha da vitória. Estou precisando emagrecer, pastor. Traz um ungido aqui. Não tem irmão que tem unção que faz emagrecer, não? Isso era a oração mais safada que eu já vi no meio evangélico. Essa é a oração sem vergonha. O cara comete o pecado da glutonaria, que glutonaria na Bíblia é pecado, come igual um louco. Pastor, eu ouvi dizer que tem um irmão aí que quando ora, a calça quase cai se não ficar segurando. Isso é uma pouca vergonha, rapaz. Sabe? Aí depois vai gemer. Estilo de vida. Questões de humanidade, vontade de Deus para algum propósito, ação do diabo e estilo de vida, entre tantas outras coisas, são motivos porque o mal atinge. E aí você diz, pastor, não tem saída então para o mal? Quer dizer que a gente então não tem como escapar? Querido, eu quero dizer para você que Deus tem o poder de interferir em qualquer processo, em qualquer circunstância da vida. A Bíblia diz no Salmo 115, versículo 3, que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Salmo 103,
Versículo 19 e 20 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo o poder da sua palavra. Deus pode interferir nas questões de humanidade, Deus pode interferir na sua vontade, Deus pode interferir na ação do diabo, e Deus pode interferir no estilo de vida para cortar todo o mal e te dar a vitória e fazer o bem. Deus pode. Deus pode. Questão de humanidade? A Bíblia fala lá em 1 Reis 17 que havia fome sobre toda a terra. Uma questão de humanidade, falta fome. Fome. Justo com fome, o profeta estava com fome. Mas Deus intervém e alimenta uma viúva, o filho dela e o profeta até vir chuva. Eu e o Jabe já passamos mais de 10 vezes no deserto do Sinai. Uma questão de humanidade, está lá no deserto, o lugar mais improdutivo do mundo. Quando você pega uma caravana e vai atravessar o deserto da península do Sinai, o guia orienta: beba água mesmo que não tenha sede, porque a desidratação aqui é perigosa e o teu organismo não sente a sede da necessidade que ele tem. Beba água mesmo que não tenha vontade. Lugar terrível, lugar de morte é o deserto. Mas em toda a história do homem, os milagres que Deus fez no deserto não fez em lugar nenhum. Porque Deus pode interferir no processo, meu irmão. Foi lá no deserto que a Shekinah de Deus se manifestou, a glória de Deus. Foi lá no deserto que a nuvem guiava o povo e cobria da força do sol, porque de dia a temperatura chega a 50 graus. Foi lá no deserto que tinha coluna de fogo, porque de noite no deserto chega a 0 grau, -1, -2, -3, e a coluna de fogo, clima de lareira de noite. Foi lá no deserto que caía comida todo dia. Foi lá no deserto que roupa não ficou podre e que rocha brotou água, e que 2 milhões aproximadamente, 2 milhões de pessoas no pior lugar da terra foi preservada por Deus. Deus pode livrar você, tua família, de qualquer mal. Ação de Deus, permissão de Deus. Oséias 6:1 diz assim: vinde, tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. O mesmo Deus que permite o mal é o mesmo Deus que te restaura do mal. O mesmo Deus que permite a tribulação é o mesmo Deus que te dá escape da tribulação. Bendito seja Deus que está no controle de tudo. Diabo, 1 João 3:8 diz: foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 5:18 diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Na hora que você entregar a tua vida para Cristo, o diabo não pode botar uma fagulha de dedo em você, porque o Deus Todo-Poderoso te protege do diabo. Estilo de vida. A Bíblia fala em João 4 de uma mulher samaritana. Teve 5 maridos, olha como é que era bonitinha. A santa teve 5. E o que estava com ela não era marido dela, era o 6º homem. A vida dela. Vida devassa, vida errada. Mas quando teve um encontro com Jesus naquele poço, Jesus disse: mulher, você não sabe quem é que está te pedindo água. Essa água aí eu bebo, você bebe, e você vai tornar a ter sede, mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede, e vai produzir uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Aquela mulher nunca mais foi a mesma, e o que os discípulos de Jesus não puderam fazer, ela ganhou a cidade inteira. A mulher adúltera, de João capítulo 8,
Qual era o resultado do adultério segundo a lei judaica? Morrer apedrejada. Já estava todo mundo preparado. É vagabunda, é pilantra, é safada, viveu a vida toda no erro, agora vai pagar. Aí chega Jesus. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Vai um, vai outro, vai outro, vai outro. Jesus disse: mulher, ninguém te condena? Nem eu, mas tem um segredo: vai e não peques mais. O estilo de vida foi mudado. É lindo o evangelho. E tem muita gente que tem bronca, sabe? Tem bronca, fala mal, fala o que não sabe. 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode vir vivendo uma vida errada e por causa disso um monte de coisa ruim está acontecendo, mas na hora que uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela é transformada radicalmente pelo poder do Senhor. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus, só Deus pode mudar a história do homem e transformar o mal em toda sorte de bem e de bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso Deus está no controle, minha gente. O nosso Deus. Não fique querendo descobrir o porquê. Não fique muitas vezes querendo saber razões. Não fique querendo entender muitas vezes a mecânica da vida. Porque muitas vezes, irmãos, foge da nossa capacidade de análise, de raciocínio. Uma vez um camarada disse assim para mim: pastor, sabe por que eu não creio em Deus? Porque eu não entendo muita coisa de Deus. Eu falei: olha que coisa interessante. O fator que você está dizendo pelo qual você não crê em Deus é exatamente o fator pelo qual eu creio. Por eu não entender muita coisa de Deus que eu creio que Ele é Deus. Porque se eu entendesse tudo de Deus, Ele não era Deus. Ele era semelhante a mim. Ele era um igual, eu entendo tudo dele, eu sei tudo dele, eu conheço todos os caminhos deles. Isaías 55, 8 e 9 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Não reclame por causa do mal, não peque com a sua boca. Cuidado com o que você está falando. Deus está no controle. Se eu pegasse esse microfone e saísse no meio da igreja, ou gente que está me assistindo, dissesse: olha, eu passei por tanto tempo de coisas tão ruins, mas se eu pudesse, eu andava de joelho dizendo: obrigado por aquele tempo de mal. Obrigado por tanta coisa ruim. Foi por causa disso que eu cheguei para Deus. Foi por causa disso que eu tive uma outra visão de vida. Foi por causa disso que eu pude entender mais o meu semelhante. Foi por causa disso que eu fiquei mais misericordioso. Foi por causa do mal que eu aprendi a ser mais liberal. Foi por causa do mal que eu aprendi a amar mais. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está no controle. A coisa pode estar feia para você hoje. Hoje pode ser dia de mal, mas eu tenho uma palavra profética para você, para encerrar minha palavra. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. Sabe qual é o simbolismo de choro e de noite? Significa tempo de sofrimento e adversidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que significa amanhã? Um novo tempo de vitória, de alegria, de paz te prepara. A tua vida não vai ser só de sofrimento. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu declaro
tem vitória para você, tem bênção para você, tem resposta para você. Não há mal que dure para sempre, porque o nosso Deus é o Senhor do bem e tem bênção de Deus, vitória para você e tua família. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.